Obrigada, Alexandre. Boa tarde. Calma que a lista não acabou não, gente. A gente tem mais nomes para falar. Mas antes, Alexandre, nessa pandemia, a gente sentiu um pouquinho do gostinho do que é estar confinado, né? Se a gente teve que segurar as ondas com quem a gente ama em casa, imagina uma pessoa confinada com uma pessoa que nem conhece. Aí explode, né? A chance de você explodir aumentou muito, né? Porque o exercício da convivência não é fácil. E aí, no caso, por exemplo, da fazenda, você não é só o exercício da convivência, também da privação, mas não é uma privação em que ninguém te vê, mas também uma privação em que você não tem total intimidade, né? Você está ali se convivendo com pessoas, tendo envolvimento com elas, e você vai tendo essa dificuldade da convivência, você pode ter uma nova realidade, na verdade. Muitas vezes a gente espera que no reality show a gente repita a vida como ela é, a vida da convivência, a vida cotidiana, e isso não acontece, é uma nova realidade. E se você espera isso, você se frustra. E aí vai a frustração de quem assiste e quem está lá dentro também, porque você acaba se surpreendendo com você mesmo nessa nova realidade. Então você não se repete, você se reinventa. Então muitas vezes isso acontece na convivência, e você vê afetos, comportamentos, atitudes, e às vezes você se assusta, se pega de surpresa e não sabia que você era capaz de viver isso. Então a pessoa pode ter atitudes inesperadas, mesmo ela não sendo aquilo que ela é no dia a dia, ela pode surtar lá dentro? Só a privação já causa uma espécie de dificuldade com nossos próprios afetos. Então você vai ter uma dificuldade nesse sentido, já só de haver a privação. E não só a privação também, como essa convivência com pessoas que você não convivia até então. E também toda a expectativa do público, você ter ali uma não intimidade, vamos colocar assim também, isso pode gerar em você comportamentos que você nem esperava. Então é possível sim que o nosso meio cause comportamentos em nós inesperados. Dizem que a gente é mais ou menos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Além das nossas próprias atitudes. Meu Deus, se eu juntar as 5 pessoas que estão no meu ciclo de trabalho aqui, eu vou surtar. Né, Adriana? Né, Tainara? Vitória? Karina? E aqui, Alexandre, a pessoa que está lá dentro, ela consegue fingir algo que ela não é? Pois é, por muito tempo você não consegue fazer um semblante, né? Fingir, colocar algo que você não é. Você acaba tentando ali se adequar. É claro que a adaptação é importante, né? Senão você não consegue sequer sobreviver. Você começa a ter ansiedade, dificuldade. Você começa a não entrar nas regras do jogo. Aliás, lidar com a regra também é uma coisa muito complicada. Se você tem dificuldade com regras, você vai ter problemas também. Você tocou num ponto muito importante, né? Você falando assim que o brasileiro gosta, né? O reality caiu na graça mesmo dos brasileiros. Por que, Alexandre, que a gente gosta tanto assim de ver um reality, de saber das tretas, de ver a vida dos outros? Por quê, hein? Além do entretenimento, acredito que tem uma certa identificação também. Você acaba se realizando um pouco naquela vida que você vê, aquela vida que você assiste, naquela situação que você acompanha. Às vezes você vê uma situação de conflito, você fica até aliviado, bom, é eles que estão em conflito e não eu, né? Então esses são alguns elementos que podem fazer com que a gente acabe se engajando, se interessando por isso, vendo isso. Mas você vê também que tem cada vez mais até responsabilidade quanto a essa audiência, né? Não aceitar determinados comportamentos, não aceitar algumas atitudes, algumas falas, algumas formas de vida que o brasileiro já também não aceita mais, então corre ter esse risco também. Então acredito que vai se montando e se construindo uma cultura da audiência em relação a assistir o reality show, né? Se identificar, e também a gente vai vendo ali que tem umas construções de princípio. Por exemplo, se você entra no reality show por dinheiro, você vê que você não vai ter talvez grandes vitórias, avanços nisso. E aí a gente vê, né, a importância de estar... É um desafio mental, né, Alexandre? É um desafio mental. Sabe o que é interessante, Roberta? Muitas vezes alguns participantes fazem até terapia antes. Sim. Alguns fazem terapia, acompanhamento. Gente, eu vi a história de que Nego do Borel é um exemplo, né? Que ele fez coach para poder entrar nesse confinamento, para saber o que ele pode falar, o que ele não pode, o que é politicamente correto, o que não é. Acaba se preparando para esse momento de confinamento, de privação, né? Porque você não sabe as consequências de um ato, de uma participação em um programa desse. Você não sabe como isso vai retornar para você, você não sabe como isso vai repercutir na sua vida, você não sabe como isso vai ficar para as pessoas que são próximas a você, aquelas pessoas que te amam, que te acompanham de fato numa intimidade de vida cotidiana e não necessariamente num reality show. Então, muitas vezes, alguns começam a ter esse cuidado antes de ingressar no programa, até mesmo para que eles possam lidar com as consequências inesperadas desse programa.
programa. E ainda mais se tratando desse público, daqui a pouquinho vem a política do cancelamento, tem que lidar com isso, né? Tem que estar com a inteligência emocional muito bem trabalhado, que não é fácil. É para isso que a gente tem psicólogo nessa vida, graças a Deus. Beijo para vocês, tá bom? Obrigado, Obrigada. Roberta. Volte sempre, tá?